Por que tantas pessoas que antes serviam a Deus com paixão, hoje estão frias espiritualmente? Por que vemos cada vez mais gente abandonando a fé, se afastando da igreja e até mesmo negando a Deus? Será que Deus mudou? Será que o Evangelho perdeu o poder? Ou será que há algo muito mais profundo acontecendo? Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus derrame bênçãos sobre sua vida e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Alma Avivada, onde buscamos a verdade da Palavra de Deus, para despertar corações e fortalecer a fé. Hoje vamos mergulhar em uma realidade preocupante, o crescente número de pessoas que estão se afastando de Deus. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar a razão mais surpreendente e perigosa por trás disso tudo. Você vai entender o que está realmente acontecendo nos bastidores espirituais e, principalmente, como se proteger dessa onda de frieza espiritual que está assolando o mundo. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível, porque o que você vai ouvir hoje pode abrir os olhos de muita gente. Agora me responda aqui nos comentários. Você já percebeu que muitas pessoas que antes eram firmes na fé, hoje já não buscam mais a Deus? Comente sua experiência, porque essa conversa é muito importante. A verdade é que o abandono da fé não acontece de um dia para o outro. Ninguém simplesmente acorda e decide rejeitar a Deus. É um processo, uma sutil desconstrução da fé, muitas vezes imperceptível no início, mas devastadora no final. E o que está causando isso? Vamos ver algumas razões fundamentais. A primeira delas é a falta de raízes espirituais profundas. Jesus nos alertou sobre isso na parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, ele fala sobre aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Quando chegam as tribulações e perseguições, logo se desviam. E não é exatamente isso que acontece hoje? As pessoas entram na igreja empolgadas, animadas, mas sem uma fé fundamentada na palavra. Vivem apenas de emoções e, quando vem a primeira tempestade, simplesmente desistem. O Evangelho nunca foi sobre viver uma vida confortável e sem desafios. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Se alguém segue a Cristo esperando apenas bênçãos e facilidades, essa pessoa está construindo sua fé sobre areia. E na primeira tempestade, tudo desmorona. Agora, aqui vai uma pergunta que precisa ser feita. Em que sua fé está fundamentada? Se você tirasse todas as bênçãos, todas as respostas rápidas de oração e tudo aquilo que te faz sentir confortável na vida cristã, você ainda permaneceria firme em Deus? A segunda razão pela qual muitos estão abandonando a fé é a influência de um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo. Estamos vivendo tempos em que a verdade está sendo distorcida e tudo que é contrário à palavra de Deus está sendo promovido e normalizado. Paulo já nos advertiu sobre isso em 2ª carta a Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Um mundo que rejeita a verdade de Deus e exalta o pecado como se fosse algo normal e até admirável? O problema é que, se não estivermos vigilantes, vamos sendo lentamente moldados por essa mentalidade. O pecado vai deixando de ser pecado aos nossos olhos e, de repente, começamos a relativizar a fé. Começamos a pensar, será que Deus realmente disse isso? Será que preciso mesmo obedecer a tudo? Percebe como isso é sutil? O mundo não precisa te convencer a rejeitar a Deus de uma vez. Basta plantar dúvidas suficientes no seu coração até que você mesmo vá se afastando aos poucos. E aqui está uma questão séria. Quanto da sua fé é realmente fundamentada na palavra e quanto foi moldado pela cultura ao seu redor? Porque é exatamente aí que mora o perigo.
Se nossa fé é influenciada mais pela sociedade do que pela Escritura, estamos caminhando para o colapso espiritual. Agora, existe uma terceira razão pela qual muitas pessoas estão abandonando a fé, e essa é uma das mais enganosas de todas. Essa razão não afeta apenas os fracos na fé, mas até mesmo aqueles que parecem firmes. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. E essa terceira razão é a decepção com pessoas dentro da igreja. Quantas pessoas você conhece que se afastaram de Deus porque foram feridas dentro da própria igreja? Pastores caindo em escândalos, irmãos agindo com hipocrisia, líderes que, ao invés de acolher, julgam e afastam. Isso é uma realidade que dói e muitas vezes machuca mais do que qualquer perseguição externa. Mas aqui está algo que precisamos entender. A igreja é feita de pessoas, e pessoas falham. Se colocamos nossa fé em líderes, em denominações ou em qualquer outra coisa que não seja Cristo, estaremos sempre vulneráveis à decepção. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, Deus nos alerta: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Isso significa que, se sua fé está firmada no comportamento das pessoas e não na verdade de Deus, em algum momento você vai se frustrar. Agora, não me entenda mal. Isso não justifica os erros dentro da igreja. Líderes e membros devem ser exemplos de Cristo e viver com integridade. Mas a verdade é que, se nossa fé depende da perfeição dos outros, estamos correndo um grande risco. Se você já foi ferido dentro da igreja, eu quero te dizer algo com todo o meu coração. Não foi Deus quem te machucou. Não foi Jesus quem te traiu. Não foi o Espírito Santo quem te decepcionou. Foram pessoas. E o diabo usa essas feridas para te afastar daquilo que realmente importa, o seu relacionamento com Deus. E aqui está um alerta muito sério. O afastamento da comunhão é um passo perigoso para o esfriamento espiritual. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O inimigo sabe que um cristão isolado é um cristão enfraquecido. Se ele consegue te convencer a sair da igreja, a se afastar dos irmãos e a caminhar sozinho, ele já deu um grande passo para te destruir. Mas agora eu preciso te mostrar a razão mais profunda e perigosa de todas para o abandono da fé. E a verdade é que muitos não conhecem a Deus de verdade. Isso pode parecer forte, mas é exatamente o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, essas pessoas faziam obras religiosas. Elas pregavam, oravam, expulsavam demônios. Mas Jesus disse: Nunca vos conheci. O que isso significa? Que é possível estar dentro da igreja, participar de ministérios, conhecer doutrinas e até falar de Deus, sem jamais ter tido um relacionamento verdadeiro com Ele. E quando a tempestade vem, quando o mundo pressiona, quando o pecado seduz, essas pessoas caem porque nunca estiveram realmente firmadas em Cristo. Agora a grande pergunta é: e você? Sua fé é apenas um hábito religioso ou um relacionamento profundo e vivo com Deus? Se tudo ao seu redor desmoronasse, você permaneceria firme? Se hoje fosse o dia em que você estivesse diante de Jesus, Ele poderia olhar nos seus olhos e dizer: Eu te conheço. Se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. Deus está te chamando para algo mais profundo. Ele quer que você tenha uma fé inabalável, que não dependa de emoções, de pessoas ou das circunstâncias deste mundo. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar levando sua fé de qualquer jeito ou vai buscar um relacionamento verdadeiro com Deus? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Eu permaneço firme na fé, custe o que custar. Declare isso com autoridade.
Agora eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos alerta e nos chama de volta ao primeiro amor. Eu oro por cada pessoa que assistiu este vídeo, para que sua fé seja fortalecida e suas raízes espirituais sejam profundas. Cura os feridos, levanta os caídos e desperta os corações para uma vida de intimidade real contigo. Que ninguém que ouviu esta mensagem se perca, mas que cada um permaneça firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem se inscrever no canal Alma Avivada e ativar o sininho. Temos muitos conteúdos que vão edificar a sua vida e fortalecer sua fé. E antes de ir, assista a este outro vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.